Olá, meus irmãos, vamos fazer a leitura do Salmo 10. Salmo 10, que diz o seguinte: Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga. Que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado. De geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucidos inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanham e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja. Em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isso nunca. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão. Não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Meus irmãos, quando nós fizemos uma análise, uma reflexão do Salmo 9, nós vimos que, para muitos comentaristas, esses dois salmos deveriam ter sido no passado uma única peça, né? Uma única unidade, dado a identidade dos temas, né? Essa estrutura de um salmo de lamento, né? Clamando a intervenção divina, né? Em razão da opressão dos homens maus e rogando ao Senhor que intervenha. Então essa identidade, né, de assim, temas é muito claro. E o centro, né, a alma desse salmo, né, o que ele trata mesmo, tem a ver com esse primeiro quadro onde ele apresenta os ímpios, que são arrogantes, que se comportam como se Deus não existisse, que oprimem o mais fraco, o pequeno. E ao final, então, o salmista apresenta esse clamor ao Senhor, esse reconhecimento também de que o Senhor é Rei, né? E essa esperança de que o Senhor opere, de que o Senhor venha a agir, para que o Senhor faça justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não infunda terror. Essa esperança de que Deus é aquele que guarda o oprimido, Deus é aquele que vem ao socorro do fraco, Deus é aquele que vem com misericórdia para socorrer aqueles que estão aflitos. Mas dentro do contexto desse salmo, eu quero te chamar a atenção para um detalhezinho. Nesse tempo que nós temos para refletir um pouco aqui e fazer o nosso exercício devocional. Quero que você preste atenção naquilo que o salmista diz a respeito do que tem no coração desses homens ímpios.
Embora a gente saiba, né, sobre a depravação total, a corrupção que habita o coração do homem, né, a presença do pecado que atinge todas as esferas da vida humana, todas as áreas da existência humana, que corrompeu completamente o homem e corrompeu todos os homens, a humanidade completamente. Aqui há uma demonstração de como que o coração do ímpio pensa em determinadas coisas. E se você tiver prestado atenção, você vai perceber que o ímpio, aqui ele está sendo descrito como aquele que vive dentro de uma perspectiva, ou assim, protegido debaixo de um manto, de uma consciência ou de uma convicção de ser impune. Ele vive abraçando a impunidade. A percepção no coração dele é de que Deus não vai fazer nada, que Deus não está vendo nada, que Deus não vai puni-lo, que Deus não vai julgá-lo. Essas expressões aparecem aqui, olha, versículo 4. O perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. E ele está sempre pensando, de tudo que ele cogita é como se Deus não existisse. No versículo 6 diz assim: pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. Ele se sente intocável. Né? E agora olha um pouco mais à frente, versículo 11. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isso nunca. Ou seja, Deus não está vendo nada, jamais verá isso. Ou seja, eu posso viver do jeito que eu quiser. Isso ajuda a explicar um pouco por que, que o ímpio vive dessa forma. Por que, que ele se entrega a essas práticas. Por que, que ele humilha, ele passa por cima, ele machuca aquele que é menor do que ele. Porque ele vive como se Deus não visse nada, como se Deus não fosse julgá-lo, como se Deus não pudesse intervir a qualquer momento. E isso é um mal, é um perigo que pode nos pegar a qualquer hora, meus irmãos. Por que eu digo isso? Porque não é porque nascemos de novo, não é porque fomos alcançados pela graça que estamos livres desse mal, de viver nesse mundo ignorando que temos que prestar contas. Nosso coração continua sendo um coração corrupto, continua sendo um coração marcado pela presença do pecado. E o que faz com que nós possamos muito facilmente confundir a longanimidade de Deus com conivência. E o que é longanimidade? O Salmo 103, versículo 8 diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Longanimidade a gente pode chamar de paciência. O fato de Deus ter uma paciência que é muito grande, né? Ela é longa, ela se estende. E de que paciência nós estamos falando aqui? É de uma paciência de Deus nos dando tempo para que a gente se arrependa, nos dando tempo para que a gente volte do caminho mau, quebrantado, arrependido, rogando o seu perdão, abandonando o pecado. Mas é bem possível que o nosso coração corrompido confunda a longanimidade com conivência. E aí, enquanto Deus está vendo o nosso comportamento, a nossa conduta, está vendo o nosso coração abraçando o pecado e não está falando nada porque está nos dando tempo para que a gente se arrependa, não está praticando nenhuma intervenção porque está nos dando tempo para que a gente se arrependa, para que nos arrependamos, o que o nosso coração pode fazer? Pode pensar que Deus está aprovando o nosso estilo de vida. Pode pensar que Deus, já que Ele não praticou nenhum ato de intervenção ainda, já que Ele não fez nada, Ele deve estar aprovando o jeito que eu estou vivendo. E esse é um grande mal. Porque quando a gente chega nesse ponto, é sinal que a gente se esqueceu de quem Deus é. A gente está tentando definir se Deus está aprovando ou não a forma como estamos andando, não pela palavra dele, mas por aquilo que a gente vê à nossa volta, pelas experiências que a gente tem.
E então, se as coisas estão caminhando muito bem, a gente começa a pensar como um ímpio, né? Ah, tudo está muito bem, eu não vou ser abalado, está tudo caminhando bem, eu faço o que eu faço e as coisas continuam muito bem, então é sinal de que Deus não tem problema nenhum com isso, Deus não está nem vendo. Então, meu irmão e minha irmã, entenda isso. Não deixe o teu coração se acostumar com a iniquidade. Deus é rei, continua reinando e Ele nos vê. E Ele nos vê. Não confundamos a longanimidade do nosso Deus com conivência, porque o Senhor é rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. E aqui é uma menção às nações ímpias. E Ele tem ouvido o desejo dos humildes. E Ele os fortalecerá o coração e os acudirá. Porque o Senhor é aquele que faz justiça ao órfão e ao oprimido. Então, que tratemos bem o órfão, que tratemos bem aquele que é oprimido pelos outros e que jamais eles sejam oprimidos por nós. E que o nosso coração jamais se acostume, dê espaço, abrace, agasalhe ou conviva pacificamente com a iniquidade. Jamais. Mas que o nosso coração sempre deseje andar nos caminhos que agradam ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te dê um coração sensível para ouvir a voz dEle e para sempre se quebrantar e se arrepender do mau caminho e abandonar o pecado e viver para a glória dEle. Em nome de Jesus.